Seguimos para a segunda audição, a requerimento do Grupo Parlamentar do PS, e pergunto ao Grupo Parlamentar do PS quem é que irá apresentar o requerimento. É o próprio Sr. Deputado Pedro Segonho, que está ansioso para o fazer e que tem a ver com, no âmbito das cheias. Sr. Deputado, dou-lhe a palavra, tem, e de acordo com a mesma grelha, que é a mesma, até 6 minutos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Partido Socialista apresentou este requerimento em sequência dos acontecimentos que tiveram lugar no mês de dezembro, acontecimentos atmosféricos imprevistos e com uma intensidade fora do que é habitual e daquilo que a estatística nos demonstraria. Mas, antes de ir à questão em concreta, julgo que vale a pena fazer um enquadramento mais geral. As mudanças climáticas e a emergência climática devem-nos convocar a todos. E sendo que esta comissão não é, obviamente, a Comissão do Ambiente, é a Comissão do Poder Local, e os melhores estándares internacionais sobre os temas da problemática das alterações climáticas mandam que a ação seja também ela local. E, portanto, é muito natural que esta comissão que acompanha os temas do ordenamento do território e os temas do poder local esteja atenta sobre aquilo que são as necessidades de intervenção no território e as necessidades de acrescentar resiliência à capacidade das autarquias para poder agir perante os problemas que as populações sofrem e são confrontados com os diversos fenómenos climáticos extremos, sejam eles típicos de inverno, como sejam a questão das cheias, sejam eles típicos da estação do verão, como sejam os fenómenos de seca extrema e os eventuais fogos que possam daí surgir, quer em contexto rural, mas também em contexto urbano. Tudo isto obriga a que haja uma maior resiliência por parte das instituições públicas, sejam elas do Poder Central, sejam elas da coordenação regional, sejam elas do Poder Local. Dito isto, e voltando aos acontecimentos em Portugal em dezembro e janeiro passados, de facto, houve um conjunto de precipitação anormal que motivou a existência de cheias e de derrocadas, sobretudo na região de Lisboa, no Alto Alentejo e também no norte do país, em datas diferentes, em momentos atmosféricos e meteorológicos distintos, mas aquilo que o Partido Socialista quis convocar com este requerimento é uma reflexão permanente sobre a capacidade de ação e que tipo de intervenção devemos ter no imediato. Aquilo que verificámos foi que o Governo esteve disponível de imediato para acorrer ao terreno, quer através da Sra. Ministra da Coesão, quer através de que me recordo da Sra. Ministra da Presidência, mas também da Sra. Ministra da Agricultura, em esferas distintas, e houve uma atitude coordenada das senhoras ministras no sentido de conhecer os problemas, de ouvir as autoridades locais e de começar a desenhar soluções para acorrer aos danos e prejuízos causados por esses acontecimentos. Dito isto, houve um prazo de um período que seria natural de apuramento e de estimativa dos prejuízos existentes, prazo esse que permitiu também que o Governo pudesse desenhar os mecanismos de acorrer a esses prejuízos através das resoluções específicas do Conselho de Ministros sobre este tema, que depois envolveram as comissões de coordenação regional na operacionalidade desse mesmo apoio e, portanto, chegados aqui, aquilo que gostaríamos de perceber da reflexão da Sra. Ministra é de que forma é que nós podemos usar o exemplo destes últimos meses de dezembro e de janeiro para aprendermos relativamente ao futuro de situações que possam ser institucionalizadas de uma forma mais regular,
no sentido de podermos dar uma resposta rápida, concreta, àquilo que sejam as intervenções necessárias em virtude destes prejuízos causados pelas alterações climáticas. Claro que um problema global que tem soluções locais tem que incluir na sua resolução as autarquias, quer sejam os municípios, quer sejam as freguesias, e, portanto, é natural que tenham que estar atentos, que tenham que estar mais despertos para estas problemáticas e poderem agir com a maior rapidez. Perguntar à Sra. Ministra quais são os montantes que estão envolvidos, quais são os mecanismos que foram criados e de que forma é que as próprias CCDRs também entre si vão se articulando para acorrerem da melhor forma e com as melhores práticas junto aos problemas que os municípios lhes trazem no dia-a-dia. Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Ministra para 6 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, sobre esta questão, apetecia-me dizer tudo menos o que tenho nas minhas notas. Eu começava por dizer que temos que fazer uma grande reflexão na questão, não está nas minhas notas, na área dos seguros. Nós vamos ter estas ocorrências extremas com grande severidade e, portanto, nós temos que ter uma política de seguros diferente e creio que a Assembleia da República não pode estar afastada dessa discussão, porque a dificuldade que uma família tem numa zona sísmica para fazer um seguro contra sismos é algo que só as que já tentaram podem relatar. E, portanto, nós temos, aliás, aqui os grupos parlamentares já me referiram várias vezes isso, até a propósito das escolas e outras questões. Nós temos os mapas de risco, nós temos que cada vez mais ter a população, as empresas, os equipamentos públicos, seguros, e o seguro tem que ser o adequado aos mapas de risco. E nós não temos ainda isso no nosso país. É algo que eu acho que é uma reflexão de todos, incluindo deste Parlamento. O que é que aconteceu? Nós fizemos o levantamento dos danos. O levantamento dos danos foi coordenado pela CCDRs, mas foi feito pelas diferentes entidades. Nós, infelizmente, já nos vamos habituando a isto, mas não nos devemos habituar a isto. E, portanto, tivemos danos nas habitações, no comércio, equipamentos e infraestruturas municipais, na agricultura, nas linhas de água, estradas nacionais, estradas municipais, na ferrovia, em património nacional e, portanto, as diferentes entidades enviaram os relatórios dos danos para a CCDRs e as CCDRs fizeram a recolha no que toca aos equipamentos e infraestruturas municipais e, portanto, coordenaram esse levantamento dos danos e enviaram o relatório para o Ministério da Coesão Territorial. Os municípios terminaram, uma parte dos municípios entregou no final do ano um levantamento dos danos. Sabemos que no início de janeiro houve um conjunto de municípios que sofreu bastantes danos e, portanto, nós tivemos, pela parte dos municípios, até ao final de janeiro estivemos a receber o levantamento dos danos. E eu recordo que até já estive aqui na Assembleia da República e reportei um valor dos danos que é diferente do valor que vos posso dar hoje, porque, entretanto, continuamos a receber da parte da CCDRs reportes de danos. E, portanto, neste momento, o reporte dos danos é de cerca de 340 milhões, sendo que 288 milhões são equipamentos e infraestruturas municipais e 28 milhões são em atividade económica, pequeno comércio. E, portanto, o que é que tivemos o levantamento dos danos, mais estabilizado no final de janeiro. Entretanto, o que é que tivemos que fazer?
nós não tínhamos um diploma que permitisse, de um momento para o outro, agilizar apoios para as empresas que sofrem danos decorrentes de ocorrências extremas. Nós temos um fundo de emergência municipal que foi criado para os equipamentos e infraestruturas municipais, mas não tínhamos para a parte empresarial um edifício jurídico equivalente e, portanto, o que fizemos foi criar esse edifício jurídico e, portanto, aprovámos um decreto-lei que permite repor a atividade económica e a competitividade das empresas. Portanto, tínhamos para os equipamentos e infraestruturas municipais o Fundo de Emergência Municipal, mas não tínhamos uma norma jurídica para a atividade económica e, portanto, neste momento já temos. O que é que fizemos até agora? Ou seja, desde o final de dezembro e início de janeiro, recolhemos os danos, criámos este edifício jurídico para apoiar as empresas. O levantamento dos danos levou a uma interação muito grande entre as várias entidades da administração pública. Recordo que só em meados e finais de janeiro, por exemplo, no Alentejo, é que foi possível fazer o levantamento dos danos na agricultura, pois os terrenos não estavam em condições para que as equipas do Ministério da Agricultura fossem fazer o levantamento dos danos com os proprietários. Entretanto, aprovámos em Conselho de Ministros uma resolução de Conselho de Ministros que prevê apoios nas diferentes áreas e abrimos, e essa resolução foi publicada a 8 de fevereiro, a 6 de fevereiro, peço desculpa, e devo dizer que o último reporte de danos de uma autarquia foi precisamente a 6 de fevereiro. Portanto, nós continuamos a receber reporte de danos até ao dia de publicação da RCM. Neste momento, qual é o ponto de situação? Nós tivemos que alterar o orçamento das CCDRs, porque o apoio às empresas vai passar pelas CCDRs, o aviso já está, os avisos abriram em meados de março, quer para apoio às empresas, abrir no dia 17 de março para os equipamentos e infraestruturas municipais. Portanto, isto, desde a publicação da RCM até agora, o que é que fizemos? Ou seja, desde 6 de fevereiro até meados de março, andámos em toda aquela carga administrativa de alterar orçamentos das CCDRs, preparar a abertura dos avisos, preparar as plataformas. Neste momento, da área da coesão territorial, temos abertos, estou a acabar, os avisos para as empresas e temos abertos os avisos para os equipamentos e infraestruturas municipais. A agricultura já abriu avisos, a APA está a tratar com os municípios com os protocolos e, portanto, temos os vários ministérios a fazer o seu trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. E entramos na primeira ronda. Dou 5 minutos ao Grupo Parlamentar do PS pelo Sr. Deputado Ricardo Lima. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Secretário de Estado e demais deputados aqui presentes. Sra. Ministra, grande parte das questões que iria aqui levantar acabou por me responder e que me facilita imenso o trabalho. No entanto, deixe-me pegar numa das matérias que abordou, que tem a ver com um trabalho mais integrado, uma reflexão, um plano mais integrado naquilo que é não só a prevenção, mas também a capacidade de resposta. Um dos temas que agora referiu no final, quando mencionou aquilo que foram os avisos que já foram abertos, temos que ter em conta que há um conjunto de outras intervenções, de outros danos, que são importantes que sejam intervencionados quase em simultâneo, como, por exemplo, as infraestruturas municipais. Aqui refiro-me, por exemplo, à parte das vinhas de água, entre outros. E este trabalho integrado é importante para que se possa depois, no terreno, operacionalizar as intervenções e as reparações necessárias. Porque é também importante que não só se repare aquilo que foi danificado, que ficou, que se estragou, mas também que se fortaleça aquilo que são as infraestruturas e adaptemos as mesmas àquilo que é as novas realidades, aqui também abordadas há pouco pelo Sr. Deputado Pedro Segonho. Nesse sentido, importa que consigamos trabalhar de forma integrada, não só na prevenção,
como também na resposta. E por isso, Sra. Ministra, aquilo que lhe peço e apelo é que possa, junto dos seus colegas do Governo, podermos ter aqui, da mesma forma que os avisos que saíram na sexta-feira permitem que possamos já, os municípios possam já se candidatar a um conjunto de matérias, aos aquedutos, às infraestruturas devidamente mencionadas, possamos também rapidamente poder ter as respostas para as outras áreas, porque algumas destas intervenções carecem de outras intervenções que antecedem estas que aqui hoje, que na sexta-feira foram abertas essas propostas. E aqui refiro-me à APA em particular, mas também à AIP. Sobre o modelo que foi apresentado, e aqui também foi referido, é importante, eu conheço bem todo este processo muito de perto. Eu sou de um município que foi o município que mais sofreu com estas cheias, do município de Voures, e tenho acompanhado aqui o que é o trabalho autárquico em circunstância e em cooperação com a Administração Central, neste caso com o Governo. E a verdade é que tem existido, e existiu desde a primeira hora, uma proximidade muito grande por parte do Governo aos municípios e um trabalho que tem vindo a decorrer ao longo dos últimos tempos. Passaram cerca de 3 meses. A verdade é que, como aqui referiu a Sra. Ministra, não existia uma resposta legislativa para determinadas matérias que agora está devidamente salvaguardada. Por outro lado, aquilo que foi toda a carga administrativa, bem referido também pela Sra. Ministra, e toda a tramitação administrativa e burocrática que teve que acontecer para que chegássemos a este ponto. No entanto, Sra. Ministra, aquilo que é importante também, e o apelo que deixamos, é, por um lado, o seu acompanhamento e a contínua dedicação que o Governo tem tido a esta matéria, para que o processo agora que os avisos, já depois dos avisos terem saído, estão os municípios a entrar e a colocar as suas candidaturas, possa decorrer com celeridade, para que possamos começar a ver as intervenções que são necessárias fazer a acontecer. Outras já aconteceram, porque também é sabido que há intervenções que já foram executadas pelos municípios, que agora aquilo que querem ver é rever o investimento que já foi feito pelos mesmos. Também era importante perceber qual a estrutura técnica da CCDR que vai acompanhar a verificação destas mesmas candidaturas e da entrega das candidaturas nestes avisos para fazer as respectivas intervenções, para também entendermos que tramitação poderá acontecer nesse entretanto, assim como também, Sra. Ministra, deixar a nota que este aviso que saiu faz a diferença entre os municípios de várias dimensões. Não faz e não vai ao encontro, acabando por salvaguardar, efetivamente, e era essa informação que gostaria também de ouvir, em relação aos apoios dos municípios de maior dimensão, ou os apoios dos municípios que tiveram ou que sofreram maiores danos, onde é que se poderão aqui enquadrar nestes apoios que foram apresentados, porque vai desde 40% a 60%, desde que seja elegível tudo aquilo que apresentaram, e por isso estas são as respostas que me apraz agora neste momento colocar. No entanto, e por último, voltar a reafirmar algo que me parece que é importante e que muitas das vezes se ouve alguns partidos que estão na oposição a fazer críticas em relação a esta matéria, mas que desconhecem depois aquilo que é o trabalho que está acontecendo no terreno. Eu repito, eu sou autarca naquele concelho, acompanho esta matéria muito de perto e o trabalho que o Governo tem feito em conjunto com os municípios tem que ser salvaguardado e aquilo que foi a rapidez da intervenção e o trabalho feito até agora tem que ser salientado. E por isso, da nossa parte, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, fazer desde já esse agradecimento. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra. Muito obrigada, Sra. Presidente, e muito obrigada, Sr. Deputado. Eu recordo que só fará 3 meses no dia 1 ou 2 de abril e, portanto, os avisos foram abertos no dia 15, com todos os levantamentos, com todas as alterações orçamentais e quem já foi governante, ou pelo menos sabe o que é que demora a fazer uma alteração orçamental e, portanto, mas quem espera não tem que ouvir isto. Obviamente, quem espera de nós uma resposta rápida e creiam que fizemos com muita diligência para hoje podermos estar aqui a dizer-vos que rapidamente no que toca aos equipamentos e infraestruturas municipais o prazo de análise das candidaturas será célere
Eu só vos dou uma nota, os municípios que tiveram os incêndios em agosto e setembro receberam os fundos em dezembro e, portanto, receberam mesmo os fundos, a verba a que tiveram acesso. Portanto, nós gostaríamos muito de estar no máximo até final de junho a entregar as verbas a que estes municípios têm direito. Isto implicará os avisos no caso dos equipamentos e infraestruturas municipais, no caso de Louros estamos a falar de 22 milhões reportados de prejuízo, terão até dia 15 de abril para submeter as candidaturas, a equipa da CCDR fará a análise e nós faremos a 30 dias e depois faremos também a fiscalização aleatória de algumas candidaturas, porque estamos a falar de valores muito elevados. Normalmente o que fazemos é depois de aprovar, nós passamos, porque a taxa máxima de apoio, portanto todos os pequenos municípios terão a taxa máxima de 60%, estou a falar de todos os municípios do Alto Alentejo, todos os municípios do Alto Minho, perdão, e do Alto Alentejo também, todos esses municípios terão a taxa máxima e depois haverá aqui municípios que, consoante o peso das receitas que têm, ou seja, ou o peso dos prejuízos nas suas receitas próprias, terão 40% ou 50%, no caso de Louros, o valor dá-nos uma taxa de apoio de 50% e, portanto, temos isso aqui previsto. É preciso verificar nessa análise a elegibilidade da despesa. Devo dizer que no caso das linhas de água, portanto, nas empresas, elas vão ter agora até ao final de abril também para submeter candidaturas. É muito importante que as candidaturas que as empresas façam sejam acompanhadas pelo relatório do perito de seguros ou por uma entidade que é certificada para fazer esse levantamento dos danos. Em qualquer dos casos, nós vamos descontar os seguros. Não esqueçamos que, por exemplo, o Instituto Português de Seguros, logo uns meses ou um mês depois, tornou notícia que só na área metropolitana de Lisboa iria pagar 46 milhões em seguros e, portanto, há aqui seguros que também vão intervir e não é só nas empresas, é também em equipamentos públicos que estão seguros. No que toca às linhas de água que o Sr. Deputado referiu, o apoio será através do Fundo Ambiental e será feito o contacto através da APA para fazer protocolos com os municípios, para que os municípios possam ser os donos de obra. No que toca às empresas, as CCDRs são candidaturas muito simples, o que nós contaremos o que será tido em conta é o relatório dos prejuízos, infelizmente é algo que já fizemos no passado e, portanto, procuraremos com celeridade tomar decisões, a celeridade necessária para verificarmos a informação, porque estão em causa verbas públicas. No caso das estradas nacionais, a responsabilidade é das infraestruturas de Portugal, a agricultura também já abriu avisos, há ainda um aviso que vai abrir, não só para a reposição do potencial produtivo, mas também para a perda de animais e, portanto, neste momento, creio que grande parte dos ministérios estão já no terreno a articular com os municípios para poderem salvaguardar e repor os danos que foram reportados. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E, passando para o Grupo Parlamentar do PSD, dou a palavra ao Sr. Deputado Guilherme Almeida. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra. Portugal é um dos países da Europa mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas. Nas últimas décadas estão a ocorrer variações significativas nos elementos climáticos, alterações nos padrões de precipitação, aumento da temperatura média e da intensidade dos fenómenos meteorológicos extremos. Portugal tem de se preparar para prevenir e combater estes eventos extremos que vão aumentar de intensidade e de frequência. A este propósito, recordamos que na discussão do Orçamento de Estado, o Partido Socialista chumbou uma proposta de PSD para reforçar o Fundo de Emergência Municipal e que tinha como objetivo
permitir a execução do compromisso de governo assumidos na sequência de anteriores situações provocadas por fenómenos climáticos adversos e que se encontram de forma injustificada em total incumprimento. O PS também chumbou o requerimento para audição com caráter de urgência da Sra. Ministra da Coesão Territorial para um esclarecimento relativo a esta matéria que pretendíamos realizar antes da interrupção dos trabalhos parlamentares para o período de Natal. Para o Grupo Parlamentar do PSD, é urgente que o Governo agilize os procedimentos para apuramento dos danos e prejuízos e que preste rapidamente apoio financeiro às autarquias locais. Na última audição, a Sra. Ministra já nos tinha informado que os prejuízos atingiram os 342 milhões de euros, o mesmo que agora nos confirmou. A pergunta que se impõe é, sendo estes fenómenos cada vez mais regulares, porque é preciso ainda agora erigir aqui um novo edifício legislativo para poder corresponder às expectativas das pessoas. Isso é que penso que os portugueses não conseguem perceber. Assim como, para além de todos estes avisos que nos diz que já abriu, temos a noção que praticamente ainda falta mais de metade do valor para atingir este valor dos 342 milhões de euros e por isso eu perguntava à Sra. Ministra que avisos é que vai continuar a abrir para ressarcir este total dos prejuízos. Por outro lado, temos insistido que é preciso investir mais em prevenção para evitar riscos futuros. O aumento dos fenómenos meteorológicos extremos obriga a preparar as cidades e os meios de socorro para fazerem face a estas adversidades. É fundamental que tenhamos meios de prevenção de riscos ambientais e planos de ordenamento de território que previnam este tipo de calamidades. É necessário melhorar a utilização da inteligência artificial e dos sistemas de alerta de proteção civil. É preciso que a Autoridade Nacional de Emergência seja mais prospectiva e que as forças de proteção civil estejam melhor equipadas. E, nesse sentido, também gostávamos que nos esclarecesse quais as verbas que vai destinar aos PO regionais para que as cidades e a proteção civil se possam preparar para fazer face à prevenção dos riscos e fenómenos da natureza. Muito obrigado. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Presidente. Começo por lhe dizer, Sra. Ministra, que tal como o meu colega aqui referiu, nós gostaríamos de a ter tido cá logo. E porquê? Porque nós representamos as pessoas. E todas aquelas pessoas que viram os seus estabelecimentos comerciais destruídos, as suas casas inundadas, gostariam certamente de, para além da sua presença ou da vossa presença em alguns locais, ter também a informação sobre aquilo que a senhora pretenderia fazer nesta casa. Eu acho que tinha sido bom para todos, quer para nós, para respondermos às pessoas, quer para a senhora Ministra também, para ter a oportunidade de responder às pessoas. Infelizmente o Partido Socialista recusou. Em segundo momento, a Sra. Ministra referiu aqui, de facto, esse montante, os cerca de 340 milhões, para fazer face aos prejuízos. Referiu também que estavam a ser lançados alguns avisos e a primeira pergunta é se estes avisos que estão a ser lançados são suficientes para as falhas que existem. Em segundo ponto, em relação à taxa de comparticipação, disse bem que iriam retirar a parte dos seguros no caso das empresas. Eu gostaria de saber se, retirada essa parte, ficará um montante, qual é a taxa de comparticipação em relação a esse montante que fica depois, ou se já tem a definição sobre isso. Depois, dizer-lhe o seguinte, foram aprovados nesta casa alguns projetos de recomendação, de resolução por parte do PSD e também pelos outros partidos foram aprovados, que visam sobretudo apostar nas medidas preventivas. E eu gostaria de saber se é intenção do Governo dar cumprimento a esses mesmos projetos, nomeadamente aqueles que se prendem com a atualização e aprovação dos programas regionais de ordenamento do território, com a alteração do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial para incluir a obrigatoriedade de estudos de caráter subregional que assinalem a vulnerabilidade dos territórios a fenómenos meteorológicos adversos excepcionais, bem como a elaboração de relatórios em 120 dias, em parceria com os municípios, acerca das repercussões para estudar melhor como é que se pode atuar. Porque, em síntese, Sra. Ministra, a situação é a seguinte, nós temos estes fenómenos, temos fenómenos climáticos adversos, mas temos também, porque temos uma densidade populacional muito grande em algumas zonas do território, com muita impermeabilização, eu termino já, Sra. Presidente, com muita impermeabilização, e temos outras muito despovoadas e muitas restrições. E quando nós vimos algumas situações, como ainda agora o que se está a passar com a carta de perigosidade, que querem impedir que as pessoas circulem nesses territórios e, no fundo, vai levantar a que as pessoas não investam nesses territórios, o que é que nós queremos? Queremos concentrar toda a gente em Lisboa? É isso que vamos ter mais densidade, mais... Por isso eu queria algum comentário sobre a Sra. Ministra. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Fátima Ramos. Dou a palavra à Sra. Ministra, de 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente, e muito obrigada, Srs. Deputados. Eu só quero que os números fiquem claros para não haver equívocos. O valor dos prejuízos é de 340 milhões, não é o valor dos apoios. Uma parte significativa destes prejuízos são cobertas por seguros. Pronto, e quando eu referi que o próprio Instituto Português de Seguros referiu que, logo em janeiro, que só para a área metropolitana de Lisboa, isto não são números definitivos, já tinha pago 46 milhões, nós estamos a falar de uma parte importante destes 340 são cobertos por seguros. O que acontece é que, por exemplo, nos equipamentos e infraestruturas municipais, nós temos municípios no Alentejo que eu acompanho mais de perto e é compreensível que acionaram seguros para os equipamentos e infraestruturas municipais e, portanto, nós não vamos dar o apoio no montante de 340 milhões. Os apoios que da parte do Ministério da Coesão Territorial estão abertos são de 91 milhões para apoiar os equipamentos e infraestruturas municipais que têm taxas diferenciadas de apoio, mas nos pequenos municípios é de 60% e estamos a falar de 20 milhões para as empresas e atenção, as empresas reportaram de prejuízos 28 milhões, portanto eu não tenho dúvidas de que os 20 milhões para as empresas vão ser suficientes. No caso dos equipamentos e infraestruturas municipais, vamos aguardar as candidaturas e vamos com tranquilidade analisar as candidaturas. Para já não estou com receio de que as verbas que temos alocadas não tenham esse receio, estou com tranquilidade. Nas outras áreas, o apoio que da agricultura corresponde ao reporte dos danos e, portanto, a informação que temos do Ministério da Agricultura é da abertura de avisos no montante exatamente igual aos danos reportados. No caso das linhas de água, o apoio é igual aos danos reportados e, portanto, e no caso da IP, é a própria IP que terá que, por exemplo, o Porto de Lisboa, são estas entidades que terão que recuperar o seu património. No caso da habitação, nós temos o porta de entrada que está sempre aberto, ou seja, quando temos habitações que ficam inabitáveis, não é preciso haver levantamento dos danos. O que temos é que as famílias, com a ajuda das autarquias, no dia seguinte ou no próprio dia, podem apresentar candidatura ao IRU. O porta de entrada não precisa de uma resolução do Conselho de Ministros para poder ser acionado. Em relação ao novo edifício legislativo, tem a ver com o seguinte: enquanto que nós tínhamos um diploma para nos socorrermos dele e dizermos vamos usar o Fundo de Emergência Municipal quando há estas ocorrências, no caso das empresas não tínhamos, e foi por isso que criámos o decreto-lei e que agora esperemos nós que não seja utilizado, mas sempre que ocorrerem estará já à nossa disposição para dizer aqui estão as regras. Portanto, deixar claro que os apoios às empresas são a 70% a fundo perdido, não são a 100%, e vamos abater os seguros e os apoios que as autarquias, entretanto, terão concedido. Eu gostava de deixar aqui uma nota muito importante, porque nós vamos ter muita obra de municípios que não pode ser a simples reposição do que estava, tem que ser obras que têm que tornar os territórios mais resilientes. Portanto, essas obras vão ficar caras, é normal. O projeto vai ter em conta a nova legislação para deixar os territórios mais resilientes. No que toca ao programa, ao Portugal 2030, 30% do FEDER, dos programas regionais, é para as alterações climáticas. Essa negociação está neste momento a ser feita entre as CCDRs, as comunidades intermunicipais e os municípios. O Ministério não se mete nessa negociação, mas tudo o que é resiliência dos territórios, alterações climáticas e eficiência energética
tem que ter afetado 30% do FEDER dos programas regionais. Mesmo no desenvolvimento urbano sustentável, 8% do FEDER é para desenvolvimento urbano sustentável, tudo o que são tornar as cidades mais resilientes, a questão dos corredores verdes por causa das alterações climáticas, a questão da intervenção nas zonas ribeirinhas, etc., são áreas prioritárias de apoio. E, portanto, penso que respondi à maior parte das questões que foram colocadas pelos senhores deputados. Muito obrigada, Sra. Ministra. E damos a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. 5 minutos. Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, não deixa de ser surpreendente, nós temos um posicionamento muito claro, esta questão das alterações climáticas e esta questão da Agenda 2030 vir para cima da mesa. Uma das coisas que ainda não se falou ao final de 40 minutos de audição foi a construção em leito de cheias. Ou seja, é normal que chova em dezembro e é normal que faça calor no verão. O que não é normal é a falta de planeamento e de ordenamento de território que temos tido ao longo dos últimos anos. Portanto, continuarmos a empurrar tudo para cima das alterações climáticas não deixa de ser surpreendente. Para nós, essencialmente, estamos a falar de falta de planeamento e falta de ordenamento do território ao longo destes anos. Entretanto, Sra. Ministra, quando imediatamente a seguir às cheias o Chega questionou e foi claro no princípio de que os apoios iriam até aos 60%, não foi a Sra. Ministra, mas foi um membro do Governo, a Sra. Ministra Mariana Vieira da Silva, que disse que nós sabíamos mais do que aquilo que ela na altura sabia, e veio-se a confirmar que eram os 60%. Agora, a questão dos 60% é que estamos a lidar com um princípio de igualdade, quando deveríamos estar a lidar com um princípio de equidade entre os municípios, porque 60% de 2 milhões de euros, que é o prejuízo da Amadora, não é a mesma coisa que 60% sobre os prejuízos de Louros, que ainda agora falou, e eu vou-lhe falar, aproveitando que está aqui outra autarca de Louros, eu vou falar também sou autarca de Louros, ou seja, 22 milhões de euros, só vão pagar 50% a um dos municípios mais afetados, o que significa que são 11 milhões de euros a sair do orçamento municipal. Sabe quanto é que é o orçamento municipal de Louros? 189 milhões. Agora, tirar de lá 11 milhões, mais 10 milhões que, entretanto, o Governo impactou para Louros para resolver a Jornada Mundial da Juventude, já vamos com 21 milhões de responsabilidade que Vossas Excelências colocam em cima do município. Tendo em conta que aquele município tem um mapa pessoal que consome 40% do orçamento, estamos a falar que atualmente 55% do orçamento municipal já foi. Agora, o que é que vai implicar isto? Vai implicar que nos próximos anos o que vai acontecer é que o Partido Socialista, que lá tem coligação com o Partido Social Democrata, estão os dois coligados, o que vão fazer lá em Louros é pedir empréstimos atrás de empréstimos e endividar o município para os próximos 20, 30 anos. Porque não há equidade na forma como estão a entregar os valores aos municípios. Porque não há planeamento. Uma das perguntas que eu gostava de lhe fazer, Sra. Ministra, já ouvíamos desde o tempo, por exemplo, do Sr. Ministro Capola Santos, que ele dizia que tinha lançado o cadastro dos territórios a nível nacional e de todo o mapa nacional. A informação que temos é que no processo de lentidão que está a ser feito o cadastro a nível nacional, vão demorar para aí mais uns 20 anos a descobrir a quem pertencem os territórios em Portugal, a quem pertence todo o terreno. O que significa que, em princípio, até para a questão de responsabilização, temos grande dificuldade em perceber como é que vamos aferir a responsabilidade de cada um, nomeadamente nos incêndios, se foi feita a limpeza, se não foi feita a limpeza. O que é que, a nível de coesão territorial e ordenamento do território, o seu Ministério tenciona fazer para apressar o Ministério da Agricultura com esta questão do cadastro? Porque isto não pode continuar sem percebermos se são 20, se são 30, se são 60% do território que está ou não está na mão do Estado. Depois, entretanto, a Sra. Ministra, na audição que tivemos acerca deste assunto, disse: temos forma de saber se os seguros pagaram ou não pagaram. E até lhe vou fazer chegar a fórmula. Ainda não fez chegar a fórmula. Portanto, eu gostaria de saber se já tem a fórmula para me entregar de como é que vamos rasgar o RGPD e saber, junto das entidades privadas, quem é que andou a pagar a quem. E como é que conseguimos controlar isto, o que é que foi feito, e agradeço que me diga. E a última pergunta que lhe deixo, para tentar cumprir o meu tempo, há aqui uma questão que é clara. Falou novamente nos 342 milhões. Mas, entretanto, não existe alteração daquilo que conhecemos da resolução do Conselho de Ministros que garantia 185 milhões. Já aqui foi perguntado hoje de onde é que vamos buscar o resto do dinheiro.
Mas nestes prejuízos, acabou de dizer aqui algo que é interessante, que é quando diz aquilo que é áreas de intervenção da IP, a IP tem que resolver. Sr. Ministro, eu vou-lhe dar uma novidade. Existem, que não é novidade nenhuma, que sabe bem disto, existem vários municípios que foram obrigados a fazer intervenções em áreas da IP para resolver o problema da população de imediato. O dinheiro entrou lá, olha, posso juntar aqui aos 55% de louros, posso meter mais 1 milhão, foi, por exemplo, para resolver a estrada para Bruxelas, que teve de ser paga, era da IP, e a senhora agora diz que tem que ser a IP a resolver. Então, e se a IP não resolver? Se a IP não pagar, quem é que vai pagar? É que, entretanto, o município já lá meteu o dinheiro. E os critérios da CCDR são muito vagos. E a senhora Presidente da CCDR, Lisboa e Val do Tejo, por exemplo, ainda tem tudo muito no ar do como é que vai fazer o pagamento disto tudo. Não acha que, passado este tempo todo, estamos praticamente a replicar aquilo que aconteceu em relação à Serra da Estrela e que, apesar de dizer que os apoios são de 6 meses depois, não acha que este processo está demasiado atrasado e que estamos, de forma injusta e de forma não equitativa, a beneficiar alguns municípios em detrimento de outros que foram severamente penalizados? Sr. Deputado, muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno. Em relação à questão dos seguros, está previsto nos avisos o seguinte, e, portanto, quando há dinheiros públicos, a questão do RGPD não se coloca e, portanto, quando há verbas... E, portanto, se for ver ao aviso das empresas, está lá escrito o seguinte: é exigido ao beneficiário o relatório de avaliação dos danos apresentado por seguradora no caso da existência de seguro ou quando não exista seguro perito independente reconhecido. O contrato de seguro, quando exista, que preveja a cobertura de danos e prejuízos decorrentes da situação adversa, advendo no formulário de candidatura um campo de texto para explicar em caso de exclusões de seguro. O comprovativo de transferências bancárias recebidas e decorrentes de indemnizações ou doações pagas ao beneficiário. Aliás, fazemos isto desde 2017. A checklist do formulário de candidatura prevê a autorização por parte do beneficiário da consulta de dados pessoais nos termos do RGPD e só com base nisto é que tem apoios públicos. No caso dos avisos dos equipamentos e infraestruturas municipais, é exigido ao beneficiário relatório da peritagem efetuada pelas companhias de seguro quando aplicável, contratos de seguro que prevejam a cobertura de danos e prejuízos decorrentes a situações adversas quando aplicável, comprovativo das compensações indemnizatórias recebidas ou receber quando aplicável e no caso das intervenções, se forem objetos de pedido de apoio e não tenham indemnizações da Polo Seguros, é solicitada a declaração assinada pelo Presidente da Câmara a atestar esse facto. Portanto, aqui a questão dos seguros está coberta. No que toca à questão da equidade, foi por isso que nós colocamos taxas de apoio diferentes. E as taxas de apoio, a diferenciação das taxas de apoio tem a ver com o peso dos danos nas receitas próprias. O peso nas receitas próprias. E, portanto, isso permitiu-nos classificar os municípios no grupo dos 40%, está no aviso, é claro. Há municípios que só vão receber a taxa de 40%. Porquê? Porque os danos nas suas receitas próprias são muito baixos. Há municípios que estão numa posição intermédia e que terão a 50% e aplicámos a taxa média aos pequenos municípios, e aplicámos a taxa máxima aos pequenos municípios. Portanto, temos aqui o princípio da equidade e não o da igualdade, porque o da igualdade era tratar igual situações diferentes. No caso da IP, no caso da IP e no caso dos municípios se terem substituído às entidades. Os municípios substituíram-se às entidades, não foi só na limpeza das estradas, foi em limpeza em linhas de águas e, portanto, agora têm que acertar com essas entidades as contas e, portanto, e quero dizer aqui mais uma coisa, isto tem sido feito e no caso dos incêndios do verão passado, da Serra da Estrela, a taxa máxima de apoio que demos aos municípios foi de 50%. Foi um bocadinho mais, mas, portanto, só para dizer que
não nos este escalonamento das taxas de apoio não nos deixa aqui perturbados, porque nós estamos a falar de municípios que têm uma capacidade de gerar receita própria, não consideramos aqui as transferências do Estado, é de receita própria incomparavelmente maior e, portanto, era a única maneira de fazermos equidade. Devo dizer que se não fossem as obras que têm sido feitas por estes municípios, nomeadamente aqueles da área metropolitana de Lisboa, obras que têm sido feitas, nós teríamos tido nas inundações de janeiro não só danos materiais como severos danos humanos e, portanto, estou absolutamente convencida que foi o trabalho que tem que continuar destas autarquias, trabalho que tem estado a ser feito na resiliência do território, que impediu que nós, para além dos danos materiais, não tivéssemos tido, aliás, tivemos, infelizmente, a perda de uma vida humana numa cave, de uma casa, mas foram essas intervenções que têm vindo a ser feitas que impediram maior perdas humanas, infelizmente. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Ministra. Entramos na segunda ronda dos 2 minutos e dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Segonho. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores secretários de Estado. Agradecer as explicações que a Sra. Ministra nos trouxe, nomeadamente na forma como muito claramente desenhou o processo que foi necessário de posicionamento das entidades do Poder Central para dar os instrumentos que as entidades do Poder Local necessitam para poder acorrer às famílias e às empresas, chamando a atenção de que essa ação é extremamente necessária para haver enquadramento legal para a ação. Porque sem enquadramento legal não seria possível os apoios estarem a chegar às famílias e às empresas. E gostaria de dizer que esta audição, este requerimento, acabou por colocar esta audição no tempo certo, porque não teria sido possível fazer este desenho e percebermos as dificuldades existentes se estivéssemos a fazer esta audição em cima dos títulos dos jornais na semana a seguir às inundações. E demonstrando a dificuldade que é a obtenção de dados, eu posso dar o exemplo daquilo que conheço melhor, que é o município de Lisboa, onde a partir de uma estimativa de 15 milhões de prejuízos a empresas e a famílias, houve um conjunto de programas para apoiar empresas em 740 mil euros e famílias em 200 mil euros e até hoje apenas se conseguiu apoiar as empresas em 40 mil e as famílias em 87 mil. E, portanto, isto é demonstrativo que, de facto, a realidade precisa de tempo para acorrer às dificuldades das pessoas e, precisamente, nós, enquanto Poder Legislativo, temos que estar atentos àquilo que são os processos que vão sendo desenhados para poderem servir de modelo para que no futuro as coisas corram de forma melhor e se possa aprender com as dificuldades do dia-a-dia. Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Luís Gomes, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra. Ouvindo as palavras do Sr. Deputado Pedro Segonho, o senhor também mudou de ideias porque no final de dezembro, quando aqui discutimos a vinda da Sra. Ministra que os senhores aprovaram, disseram que a Sra. Ministra, e entendemos na altura, tanto mais que votámos a favor do vosso requerimento, precisaria de 3 semanas para poder atualizar os valores, portanto, sempre a partir do dia 15 de janeiro. Mas peço, por vezes quase que dá esta impressão que discutimos os incêndios no inverno e discutimos a chuva, na primavera, que é hoje, objetivamente, a primavera. Portanto, estamos fora de estação, é o que é. Mas eu também entendo isso, Sra. Ministra, porque imagino que não deve ser fácil a Vossa Excelência ter que reunir todos os seus colegas de governo, reuni-los todos, levá-los à mesa das negociações, levá-los a que de alguma forma possam entrar num espírito de missão e de resposta
que eu sei que Vossa Excelência tem, para dar resposta rápida às populações e, naturalmente, cada um terá as suas agendas e esta questão, às vezes, da coesão territorial parece o parente pobre, por vezes, do Governo. E, na verdade, nós registramos isso e temos essa percepção, mas a verdade é que, desde as primeiras chuvadas, que foi, se a memória não me falha, dia 7 de dezembro, até hoje já passou quase 4 meses. Ainda bem que a Sra. Ministra não veio no dia 1 de abril, que aí já era... Pois, era chato. Mas para dar aqui uma nota, Sra. Ministra, importante o seguinte, eu acho que o despacho clarifica algumas matérias, que saiu na semana passada, mas eu acho que, no entanto, há prazos para toda a gente, não há prazos, é para o Governo pagar a seguir as empresas serem validadas, as despesas serem validadas pela DGAL. Também sublinhamos a seguinte questão, que é, dos 342 milhões de euros de prejuízos, bem sabemos que há seguradoras, mas o Governo só cobre 1/3 desses prejuízos. Portanto, deixando por fora questões ainda por clarificar relativamente à reabilitação do património cultural, dos bombeiros, do PSP, da Proteção Civil, das IPSS, das áreas do ambiente, limpezas, de assoreamento, renaturalização, que não estão devidamente salvaguardadas. E também houve aqui um recuo face ao despacho, vou já terminar, à resolução do Conselho de Ministros de fevereiro, há um recuo relativamente aos montantes máximos das empresas, que eram 200 mil e agora são 140 mil. Mesmo para terminar, o montante máximos de apoio. Mesmo para terminar, Sr. Presidente, e eu sei que hoje não é o objetivo desta nossa audição, mas gostava que a Sra. Ministra desse aqui uma explicação à Comissão, porque é um tema que está hoje na ordem do dia, que é, finalmente a carta de perigosidade vai ser adiada? Está a gerar grande consternação e preocupação por parte dos autarcas. Vai ou não vai ser adiada ou vai entrar em vigor a partir de 1 de abril? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Nunes, na ronda dos 2 minutos, pretende fazer intervenção? Sr. Presidente, muito rápido, não vou gastar sequer, creio que será 30 segundos. Sra. Ministra, eu creio que por lapso, certamente não foi por omissão, não me respondeu à questão do cadastro. E eu gostaria de saber o ponto de situação, porque do conhecimento que tenho, da forma como está a ser feito, possivelmente vai demorar mais 20 ou 30 anos a terminar. E queria de saber qual é o ponto de situação em relação ao cadastro. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra, portanto, 3 intervenções, até 6 minutos. Começo pela última questão do Sr. Deputado, que o que está previsto é que o cadastro termine em 2026, ou seja, nós temos neste momento uma estrutura que é o EBUPI, estamos a financiar balcões, não é da responsabilidade do Ministério da Coesão, como sabe, é do Ministério da Justiça, mas nós também apoiamos, o Ministério da Agricultura também se envolve e, portanto, o que estamos a fazer, a maior dificuldade é capacitar os municípios para prestarem apoio à população. Essa é a maior dificuldade, estamos a financiar os balcões nos municípios, a financiar a contratação de pessoas e, portanto, o nosso prazo é de 2026. Mas eu concordo com o Sr. Deputado, é um prazo mesmo 2026, é um prazo demasiado longo quando nós queremos notificar pessoas porque não limpam o território. Mas é o prazo que está e é esse prazo que eu aqui também reporto. Queria aqui também referir que uma coisa é o decreto-lei. O decreto-lei prevê um enquadramento que o apoio pode ir até 200 mil euros. Outra coisa é o aviso, e o aviso encaixa-se dentro do decreto-lei. E, portanto, o que nós, considerando os levantamentos que tínhamos, nós acreditamos que os 140 mil euros serão suficientes para as situações identificadas. Portanto, uma coisa é o que está no decreto-lei, que são valores máximos, outra coisa é o que o aviso permite dentro do decreto-lei e que, portanto, o decreto-lei permite um apoio máximo até 200 mil euros, mas até nós em aviso podemos pôr situações de apoio inferior, mas é dada as características das empresas, que são sobretudo de comércio afetadas, acreditamos que estes 140 mil euros vão ser suficientes para as questões reportadas. Já lá vou à carta de perigosidade a ver se tenho alguma
Senhor, é assim, eu devo dizer que os prazos, eu teria vindo cá com o maior dos gostos, mas eu neste momento, o desenho dos apoios só foi possível depois de nós termos o levantamento dos danos. E também quero dizer-vos que os valores que vos reportei são os do Ministério da Coesão, ou seja, 91 milhões, mais 20 milhões. Mas a Sra. Ministra da Agricultura abriu um aviso de 10 milhões, depois abriu mais um aviso, vai abrir mais um aviso de 5 milhões, abriu mais um aviso de 500 mil euros. O valor da APA vai depender do protocolo com os municípios. Portanto, estes valores não é para fazer face à totalidade dos 340 milhões. Agora é cada ministério é que eu vou ter que andar atrás deles para saber os apoios que estão a fazer para da próxima vez vos reportar. Cabe ao Ministério da Coesão Territorial, coube fazer a resolução, reunir as medidas e agora andar a picar Ministério, peço desculpa pela expressão, Ministério a Ministério, a dizer a medida já está aberta, quanto é a acompanhar, atenção, há que ligar para este município, há que ver, porque como nós andamos no terreno, cabe-nos a nós fazer as chamadas todas de atenção e são todas poucas, porque os nossos interlocutores privilegiados, mesmo para o pequeno comércio, são os municípios. É isso que temos feito. E, portanto, deixar aqui bem claro que não, os 91 mais os 20 não é o valor total dos apoios, esse valor é muito maior. No caso da Segurança Social, os apoios que estão previstos depende das candidaturas que serão feitas e, portanto, daqui a uns meses estaremos em condições de vos dizer quanto é que a Segurança Social apoiou. Não pôs um orçamento e, portanto, cobrirá todas as situações que lhe chegarem. E, portanto, só daqui a uns tempos é que poderei dizer. Só para vos dizer que eu, se tivesse vindo em dezembro, não estava, por exemplo, em condições. Ainda hoje temos empresas que nos dizem, não sei se estaremos em condições de apresentar candidatura no prazo limite em que estamos a pôr. Porquê? Porque as seguradoras andaram ocupadas e dão muitas das vezes preferência a situações de maior volume. Como têm que ter um relatório da parte das seguradoras, o facto de estarmos a impor o limite em abril, muitas empresas já nos pediram uma prorrogação do prazo. Portanto, tudo isto é burocrático, não só para nós, mas para quem depois também tem que comprovar que teve danos e tem que comprovar que precisa de apoio de dinheiro público para os danos. Portanto, não me parece, é tudo burocrático, mas estamos a falar de verbas públicas e temos que ter a segurança. Ainda tivemos que, no caso do apoio às empresas, só para vos dizer que ainda tivemos que notificar a Comissão Europeia por causa dos auxílios de Estado. Portanto, tudo isto exige grande disciplina nas várias fases que, infelizmente, já temos vindo a ter. Na carta de perigosidade, o que tenho a dizer em relação à carta de perigosidade é que há um conjunto de critérios que foram definidos e que me parece de mais elementar bom senso que as comunidades intermunicipais agora olhem para esses critérios, olhem para o mapa. Me parece de mais elementar bom senso que haja um período em que as comunidades intermunicipais possam olhar para a proposta, possam fazer correções, perceber se essas correções estão dependentes de questões de escala, de gralhas e possam depois desse, digamos, mapa orientador, sejam as comissões subregionais a dizer qual é o uso adequado aos diferentes níveis de risco. E, portanto, é isto que eu tenho a dizer. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Terminamos assim mais esta audição. Entramos na última.